Vamos ver se esse microfone vai prestar. Gostaram da minha camisa do Alastor? Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. E eu venho aqui hoje com muito prazer, um Feliz Natal a propósito, porque esse vídeo será natalino. Ele vai dropar no Natal. Porque neste ano infecto, que foi 2025, além de ser um ano muitíssimo fraco, ele também faz uma década, um aniversário de 10 anos, 9 mais 1, 2 de 5, que veio ao cinema talvez o maior produto anti-cinema da minha vida, que é ainda o Desperdiçar da Força, o episódio 7 de Star Wars, que demorou uns 3 anos para sair do papel após a sua compra para Disney. Por que eu tô gravando esse vídeo? Eu vou te dizer... Vamos tentar ser sucinto? É pra chutar cachorro morto mesmo? Que quando essa porra saiu, eu fui um dos otários que fui lá assistir na pré-estreia um filme do visionário J.J. Abrams. Alguém já te contou a tragédia de J.J. Abrams, o visionário? O sábio, o próximo Spielberg? Cadê ele hoje? Que então lança-se a sequência dos clássicos de Star Wars, onde eu tenho talvez a experiência mais anticlimática da minha vida. Chega perto Vingadores Ultimato, entre outras coisas, mas nenhum desses foi como esse daí foi, porque a gente estava falando da grande franquia do cinema. Eu mesmo nunca fui um grande fã de Star Wars, porém eu reconheci a sua grandeza, sua marca, ela não é o que já foi. Star Wars não é mais um evento no cinema. E começa com esse filme. Porque eu lembro de eu estar lá sentado, olhando para aquilo ali, passa 50 minutos, passa 1 hora, passa 2 horas, e eu saio do cinema com aquela cara assim. Sabe, calculando na minha mente. O que eu tô perdendo? Por que eu não estou saindo daqui com a minha serotonina lá no alto, com a sensação de que eu consumi uma quantidade enorme de açúcar? Porque não poderia ter sido um início mais covarde. A ficha foi caindo, meu cérebro, meu pessimismo foi trabalhando com o tempo, então eu fui vendo que eu vi um fanfilme bem safado, maquiado de remake honroso, covarde demais para ser uma sequência, que não estabelece nada além de perguntas vindo do cara, do covarde, do golpista, que tem como seu primeiro grande sucesso de carreira Lost. Depois ele criou várias ideias remodeladas de outras coisas, fez uma modernização de Star Trek que só ganhou com a ausência dele. Aí foi comprado pelo rato, e eu chego lá, eu assisto um remake, mais um costurado de todos os elementos da franquia original, dobrados com o que seria o início de uma agenda identitária bem merda, em que aqui nós temos a falange do que é a agenda, o que foi chamado depois de doutrina woke, seria a protagonista feminista inerrável, sem nenhum defeito, munida de toda a expertise, porém com zero carisma e zero desenvolvimento. Temos o sidekick identitário racial, que a culpa é de todo mundo que o personagem deslanchou, menos deles. O personagem não deslanchou, perdão, o ator, por sinal, se acha. Quem vê John Boyega, quem conhece Sidney Poitier pensa que ele é Sidney, ele acha que ele é Sidney, perdão, ele acha que ele é Sidney Poitier. A culpa é de todo mundo. Isso que eu amo no identitarismo de Hollywood, eu amo nessa galera, que ela gosta de consertar coisas que não estão quebradas, e quando aquilo não necessariamente é visto ou reconhecido como uma melhora, a culpa é de todo mundo menos deles. E esse filme mostra isso. Aí nós temos ela, o Tolkien feminino, o Tolkien de gênero, aí ele é o Tolkien racial. E então nós temos o grande Oscar Isaac fazendo o Paul Dameron, que é o
piloto da resistência de um sabe-se lá o quê, porque tudo que foi estabelecido no último episódio, no Retorno de Jedi, foi cagado. E porque tem que ser um trio, porque a trilogia clássica teve Luke, Han Solo e Leia, as prequels, que o tempo amealhou mais admiradores do que essa porra, tinham Anakin, Padmé e Obi-Wan, não nessa ordem, claro, e essa tinha que ter 3, então o terceiro era o Oscar Isaac fazendo o piloto. E aí a gente vai tendo esse meandro de retalhos, esse não filme, esse monte de nada que tem participações desonrosas, já de um muito na má vontade Harrison Ford, da Carrie Fisher, e o que seria o início de um assassinato de marca. Mesmo eu não gostando, quando as prequels estrearam e eu era criança, eu vi aquele afã. Episódio 4, a vingança do Sith, a transformação de Anakin em Darth Vader e tal. O que é isso? Não tô entendendo nada, mas eu sabia que aquilo ali vinha de uma marca anterior à minha existência. Eu sabia que Coca-Cola existia antes de eu nascer. Eu sabia que aquilo era um nome. Onde quer que eu fosse até era Guerra nas Estrelas, inclusive. Eu peguei essa época. E, bicho, eu saí dali falando, gente, essa porra não é nada. Isso não é nada. Isso daí é um hambúrguer de nada, com personagens refletindo o que outros personagens clássicos fizeram, desonrando o legado do que a gente queria ver, sob a desculpa de nada. Que foi o que, temos que amelhar o público jovem. Isso é Star Wars. Isso sempre foi no público jovem. Precisamos amelhar. Perdão. Que eu bebi um pouquinho. Precisamos amealhar o público feminino. Ele sempre esteve lá. É uma marca masculina, não se engane. O George Lucas falou isso recentemente. Você não pode esperar laranjas de uma macieira. É uma marca masculina, igual super-heróis são. Transformar isso é igual você pegar o Wicked, que é algo que é visivelmente forte no público feminino, no público gay, e querer contorcer aquilo ali pro público de Predador. Isso não vai funcionar. Seria tipo fazer um filme de Predador para fãs da Disney. Quem teria essa ideia? Pois é. Mas enfim, eu naquela época fui o louco bradando aos 4 ventos falando que esse filme era ruim, que esse não... Pior, eu não falei que esse filme era ruim. Ruim são as sequências. O episódio 2, que é até mais odiado... O episódio 8, que é até mais odiado, Os Últimos Jedi, é um assassinato de franquia maior, mas ele ainda é um filme ruim. Eu considero O Despertar da Força um não filme. O que ele tem amealha uma quantidade enorme de covardia que eu não consigo considerar isso cinema. E não, dentro de 10 anos vão gostar disso tanto quanto gostam das prequels. Tem quem ature o Hayden Christensen. Bom, lamento, já se fazem 10 anos e esta merda mal é lembrada como algo além de um... Eu ia falar outra coisa, mas é muito pejorativo. Um tiro na água. Uma bela de uma frustrada, entendeu? Como as sequências também são, mas esse daí é o pior. Esse foi o início, ele é a parte menos ofensiva de uma trilogia ofensiva, mas só porque ele é muito fraco para falar entre si. E eu vejo esses atores novos que não têm o carisma devido, tendo plotlines que não são desenvolvidos, porque o cara só sabe trabalhar ganchos e ganchos. Tudo que a gente queria ver foi postergado para depois ser mal entregue, porque ele preferiu ele não preferiu nem jogar, ele botou no Easy Play e deixou jogando sozinho, deixou o jogo correr. Então caiu por terra com o tempo essa ideia de que J.J. Abrams era um visionário. O que ele fez depois que ele afundou o nome no 9º episódio, que eu não vi, que é a Ascensão de Skywalker? Ele teve um contrato de 100 milhões com a Warner, no qual ele entregou uma adaptação, uma releitura merda do Batman, que tem um pinguim mulher e outras coisas. O meu eu de 10 anos atrás estava tão errado,
de falar que essa merda era só um fanfilme? Bom, 10 anos. Em 10 anos a franquia prequel já foi mais amada do que essa daí é. Do que esse início é. Eu nem vou falar da trilogia porque já não seria nem chutar cachorro morto, seria necrofilia. Mas o que eu quero dizer, com a tenacidade de um sociopata, eu esperei para poder dizer isso. E esse filme não resistiu ao tempo. Isso é muito bom, cara. Porque como eu odiei a experiência de ter pago para ir a um evento e ver que eu assisti um show todo no playback, em que os artistas não estavam no palco, e eu estava ouvindo a música de outra banda. Pois é. Porque, claro, o que aconteceu após os últimos Jedi? Tanto faz. Após os últimos Jedi, após o retorno de Jedi. O que aconteceu para Leia virar general, para Han Solo virar um pai frustrado, voltar, retroceder 10 casas na vida dele e ser um Hellis mercenário de novo, já na terceira idade? Quem se importa? Quem é o Snoke? Antes a gente não soubesse, a gente acabou sabendo. Por que Kylo Ren é um merda? E é claro, eu não poderia deixar passar. A melhor parte de todo esse filme, o melhor esforço desse filme, vem de um ator com sérios problemas de simetria facial, quem sou eu para julgar, mas que é com certeza um casting errado para ser o filho de Han Solo, de Leia e o neto de Anakin Skywalker. Quando você espera ver alguém que vai ser o neto de Darth Vader, você pensa que vai ser algo entre Hannibal Lecter e Alain Delon. Algo assim. Para chegar na hora, tem um cara... Perdão, ele merece essa imitação. Esse é ele, o filme inteiro. Até que ele se revela para a menina. E o cinema riu quando aquilo aconteceu. O cinema riu muito. Porque ele não funciona. O cara, infelizmente, tem um rosto atípico, ele não serve para vilão. A construção dele de vilão é podre, porque, de novo, essa ideia de subverter tudo, pela simples subversão, parece uma que vai te fazer ser vanguardista, ser genial. Meu brother, você é só um golpista. Não existe anti-vilão. Já na época eu já estava olhando para aquilo ali, o cara entra em cena bem, aí vai lá, dá um chilique, destrói um computador com aquele sabre de luz com uma válvula. E aí, eu sou tentado pela luz, pai, que não sei o que. O cara quer ser mal, mas não consegue. Sério, mano, que você queria entregar isso em um filme em que sua melhor aposta é não explicar nada e esperar que o público comprasse uma ideia que nunca existiu? Nós somos tentados pela nossa natureza primária. Nós temos impulsos negativos. Não existe essa de ser tentado pela luz. Isso é tipo como se eu acordasse tentado a fazer dieta amanhã e cortar açúcar, cortar álcool. Eu fosse tentado a chegar ali no meu vizinho que eu mais odeio, apertar a mão dele e falar um bom dia, que Deus te abençoe. Não existe isso, cara. Nunca existiu isso. Aí você quer realmente apresentar o vilão da franquia, o neto do maior vilão da franquia, com esse conflito. Tudo porque eles estão girando ao redor de elementos do personagem principal que simplesmente foi embora. E é claro, tem a fantástica cena em que a personagem feminina, que não precisa ser bem trabalhada porque é mulher, simplesmente do nada, para seu público novo, que precisa ser cativado, porque não existia na franquia. Mulheres nunca consumiram Star Wars. Star Wars era uma coisa muito recente, só tinha 40 anos. Era tipo Coca-Cola, entendeu? Mulheres nunca tomaram Coca-Cola. Eu vou usar um truque Jedi que demora um treinamento assim de pelo menos meses para eu ter algum esforço efetivo. Do nada, coisa que eu nem sabia que eu tinha, porque sim. Você vai levantar, vai passar por aquela porta, vai deixar as chaves caírem, vai me trazer um cappuccino, um Duncatino e don't mind if I do. E foi isso. Isso foi o que a Disney entregou como o início, o retorno da maior franquia do cinema
que era um evento toda vez que estreava, então ela entregou depois séries a granel. Ela entregou um prequel, um derivado muito bom, que foi Rogue One, que foi um milagre, que só foi bom porque não quiseram que fosse bom. 2 temporadas de Mandaloriano, que deveriam ter acabado nas 2, e então desde 2019 nós não temos nada do que costumava ser um evento. Agora nós vamos ter Pedro Pascal e Baby Yoda, no auge da popularidade dele. Você está vendo alguém se importar? No espaço, há muito tempo atrás, alguém se importava. Hoje ninguém mais. Mas é só isso, eu estou muito feliz, um Feliz Natal, já fazem 10 anos, eu estava certo. O tempo provou que eu estava certo e eu sou orgulhoso demais para não gravar um vídeo e me regozijar disso. Um bom final de ano para vocês, morra a franquia na Disney, dane-se J.J. Abrams, essa franquia sequel não é canônica, do coração do inferno eu apunhalo você. Um abraço.